Ninguém imagina que o ambiente de trabalho possa ser um local perigoso com risco de acidentes, mas eles acontecem e podem prejudicar a saúde do empregado, inclusive nos setores menos perigosos. É aquele acidente que ocorre na função, em decorrência da função do trabalho. Esse trabalhador está trabalhando, ou ele está a serviço daquela empresa, isso é considerado acidente de trabalho. E também aqueles ali, a Lei 8.213 que define, traz a definição do seu artigo 19. Tá? Existe também o artigo 11, inciso 7º, também que equipara ali acidente de trabalho algumas outras situações, para trabalhador rural, enfim. Mas isso aí basicamente é o acidente do trabalho. O acidente de trabalho pode acontecer de diversas formas. Marcelo Freitas Dias, advogado especialista em direito trabalhista, dá exemplos de como esses acidentes podem acontecer. É cometido de um acidente de trabalho, tá? Ele pode ter uma doença laborativa, uma doença funcional, né? Ou uma doença do trabalho. E existe diferença entre essas duas doenças. O que seria uma doença funcional? Uma doença funcional é aquela doença decorrente da função específica daquele trabalhador. Por exemplo, a pessoa ela trabalha com solda, né? Então ela está ali trabalhando com a solda e ela é cometida de uma catarata. Isso aí é um acidente que a gente considera um acidente funcional, né? É um acidente ocupacional, tá? Porque ele é decorrente direto da função que ele ocupa, que ele exercita. Também existe o acidente do trabalho, que é aquele acidente que não é necessariamente decorrente diretamente da função que ele exercita. Por exemplo, ele ocupa, esse mesma pessoa que mexe com solda, para trabalhar num galpão. Tá? Nesse galpão existe uma máquina que fica funcionando o tempo inteiro, causando barulho. E aí ele, de repente, é cometido de algum problema, de alguma doença relacionada ao barulho daquela máquina. Então, não é diretamente relacionado à função que ele exerce, mas é um acidente de trabalho. Agora, ambas elas são consideradas acidentes de trabalho, para todos os seus efeitos, para todos os seus direitos. Outras situações também podem se enquadrar como um acidente de trabalho, inclusive acidentes que ocorrem no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, como explica o advogado Marcelo Freitas Dias. Por exemplo, uma negligência, imperícia ou imprudência cometida por um terceiro ou por um colega de trabalho, né, que vem atingir aí esse trabalhador. Isso é considerado aí também equiparado a um acidente de trabalho. Um acidente de percurso, aquele que o trabalhador ele sofre indo do trabalho para casa ou vindo da casa para o trabalho. Segundo o Observatório de Saúde e Segurança no Trabalho, ocorrem cerca de 7 mortes por dia por acidente de trabalho no Brasil. Acidentes de trabalho fatais ou não fatais não são uma exclusividade de grandes empresas. Por isso, o empregador precisa ter esse cuidado com o empregado, não só para evitar multas, mas também para evitar os acidentes de trabalho. Não só pode, como deve prevenir. Tá? É uma obrigação do empregador. A Constituição, no seu artigo 7º, lá no inciso 22, ele é claro com relação ao direito do empregado, tá? De normas aonde prezem pela sua saúde, pela sua segurança e pela higiene. Então, isso aí é uma norma constitucional. Então, ele tem esse direito e a obrigação do trabalhador propiciar a ele um ambiente onde ele tenha essa segurança, onde ele tenha a higiene, tá? E onde ele tenha um ambiente saudável. Então, questões de ventilação, né? Questões enfim, onde ele se sinta muito preso, o tamanho do ambiente, dependendo da função que ele exercite, que ele faça. Então, tudo isso, tá, é obrigação do empregador de fornecer para ele. Além disso, a norma infraconstitucional, a CLT, ela também fala sobre essas obrigações, né? Então, trabalhos onde necessitam do uso ali do EPI, tá, do equipamento de proteção individual, é obrigação do empregador fornecer esse EPI para os seus trabalhadores, e não só fornecer, mas dar o treinamento adequado para que eles usem da maneira correta, tá, e fazer a fiscalização. Quando o acidente de trabalho ocorre, o empregador precisa gerar um comunicado de acidente de trabalho, o CAT, independente da gravidade do acidente ou da necessidade de afastamento do empregado. E é muito importante a gente falar desse comunicado,
Porque o que acontece? Tem muitas empresas que só querem fazer esse comunicado se o funcionário ficar afastado por mais de 15 dias, que é quando o INSS se responsabiliza pelo pagamento desse funcionário, que até 15 dias de afastamento a obrigação é da empresa. Mas é importante frisar que esse comunicado ele deve ser feito até por acidentes de trabalho que nem causem o afastamento do funcionário. Tá? Então, isso é muito importante, porque o funcionário ele deve exigir que isso seja feito. Ah, mas por que é importante o funcionário ter essa CAT na mão? É importante porque vamos supor que daquele acidente decorra uma necessidade dele de buscar um auxílio-doença. Ele vai precisar de provar para o INSS que ele teve um acidente no trabalho para buscar esse auxílio-doença. Com essa CAT na mão, é uma prova cabal de que a empresa reconhece que houve, sim, um acidente de trabalho